Shalom, shalom, queridos. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o ministério de testemunhas. Para que, né, que nós recebemos o Espírito Santo, né? Então, existe um motivo, né? Lá em Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunha daquilo que o Senhor fez na nossa vida e daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E nós precisamos ter uma vida de santidade para mostrar a vida de Deus, mostrar a vida de Cristo, né? As virtudes do Senhor. Então, quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós temos que entender que essa aliança não é feita só para mim, mas eu faço uma aliança, recebo a vida de Deus e eu preciso transmitir para as pessoas. Mas eu só tenho autoridade quando realmente eu vivo a palavra. Não adianta eu ensinar alguma coisa da Bíblia, mas se eu não viver, aquela palavra, ela não tem o poder de transformação. Então, o Senhor diz que todos podemos ser testemunha dele. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está em nós. Ele desceu sobre nós e está no nosso espírito, ele reside no nosso espírito e nós, por ele, através dele, pelo ensino dele, pela ativação dele, nós podemos caminhar. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, a nossa maneira de viver testemunha mais de Cristo do que aquilo do que eu falo. Porque muitas vezes eu incorro em erro de falar coisas que eu ainda não tive a revelação, que eu ainda não passei, que eu ainda não vivi e não vai ter efeito. Eu posso estar dizendo da minha alma para a alma de outra pessoa. E para que haja transformação, eu preciso falar e transmitir do Espírito de Deus que está no meu espírito para o espírito da pessoa. Aí vai ter um impacto. E quando a gente fala de testemunha, nós temos que entender que o Senhor também, ele nos ungiu, nos separou como sacerdotes. Então, não é só a liderança que tem a responsabilidade de ser testemunha através de uma pregação, né, através de um ensino, mas todos. Em 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 9, está dizendo: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Então, todos nós que temos uma aliança com Cristo, nós fomos constituídos como é, geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa. E nós precisamos voltar a pregar sobre a questão do pecado, a questão da santidade, porque muitas vezes nós achamos que é só para a liderança. Então eu não tenho uma preocupação, porque é só o líder que tem que tá buscando, que tem que estar em santificação. Mas aqui está bem claro em 1 Pedro 2: todos nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, fazemos dele nosso sumo sacerdote, nós também somos sacerdote. E o que quer dizer ser sacerdote? Sacerdote é que eu sou livre para entrar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho que é Yeshua a qualquer momento. Eu não preciso de um intercessor. Não estou condenando a questão de pedir oração para alguém, alguém me ajudar em oração, alguém interceder por mim. Quando eu falo da intercessão, é colocar alguém entre eu e Deus. Então, eu preciso ter essa consciência, eu preciso crer que se a Bíblia em 1 Pedro está dizendo isso, é uma verdade.
E eu preciso viver essa verdade. Eu preciso entender que eu sou sacerdote. Eu posso ministrar na presença do Senhor. E eu preciso ler a palavra, eu preciso ter fundamentos da palavra para que eu não seja enganado. Se eu, todas as vezes que eu precisar de alguma coisa, eu tiver que recorrer a alguém, eu vou estar com o mesmo comportamento de quem pratica o catolicismo. Eu preciso de estar intermediando com Maria, com os santos da Igreja Católica. Então, é como se eu tivesse ali repetindo a mesma coisa. Então, não houve uma revelação. Então, Deus nos ungiu porque ele nos escolheu como sacerdote, como nação santa, povo separado para ele. Então, nós podemos ministrar na presença dele. E se nós estamos um pouco mais maduro do que outros, nós podemos pegar na mão dessas pessoas e conduzi-las, mas conduzi-las mostrando a elas que elas também terão toda essa oportunidade de entrar na presença do Senhor quando ela quiser, porque ela está ali ungida e guardada por Cristo, debaixo da proteção do sangue de Cristo. Outra coisa também que confirma que nós aqui somos testemunha está em 2 Coríntios 5:20, que diz: de sorte que somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós temos esse ministério da reconciliação. Eu sou reconciliada com o Eterno e eu também, automaticamente, eu recebo o dom, o ministério da reconciliação. Isso é para todos. Ser testemunha é para todos. Esse ministério de ser um embaixador para falar aqui do Evangelho também é para todos. Eu posso levar a palavra do Senhor, sempre entendendo que eu preciso buscar a santidade, porque o Senhor é santo e ele diz que nós devemos ser santos. Então, todos os atributos que ele tem precisa ser trabalhado e nós precisamos manifestar, porque o próprio Cristo está em nós. E essas virtudes, elas podem ser liberadas através de uma vida de santificação. Então, nós passamos por um processo de libertação, de cura da alma, nós passamos por um processo de práticas, né, espirituais, que é o jejum, que é a oração, que é a leitura e meditação da palavra, que é o louvor, que é a adoração. Isso tudo vai mudando a nossa natureza, que era contaminada pela natureza da serpente, com a semente da serpente, e vamos prosseguindo, caminhando, aprendendo para ter a nossa essência, a nossa natureza, que é a natureza de Cristo. Esse é o objetivo. Então, mesmo que eu não alcancei uma maturidade, mas aquilo que eu já recebi do Senhor, aquilo que já foi revelado, aquilo que eu já vivenciei, eu preciso testemunhar. Eu preciso mostrar para as pessoas, porque é através disso que nós vamos atrair as pessoas para Cristo. Sempre com esse entendimento. Nós atraímos as pessoas para o pastor, para Cristo, não é para nós. Nós não temos ovelha, nós não temos discípulos, nós somos instrumentos, somos embaixadores do Senhor, somos sacerdotes para apresentar também as vidas, né, que precisam ser salvas diante do Senhor. Mas até a questão de falar sobre paternidade, eu preciso mostrar o Pai, o Eterno, como o Pai verdadeiro. O Pai que vai amar, que vai cuidar, que vai tratar. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que voltar a visão das pessoas para Cristo, para o Eterno. Ele dá uma ordem para nós, como embaixadores, como testemunha. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. E Yeshua
Aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, eu já tive essa experiência dentro da igreja local, de pessoas conversar com outras, essas pessoas quererem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, fazer uma aliança com Cristo e elas ligarem para mim, né, ou para a pastora principal, para fazer a oração com essas pessoas, para levar elas ao arrependimento. E não pode ser assim. Eu preciso estar preparado, eu preciso entender o que que é o propósito do eterno, eu preciso entender sobre redenção, eu preciso entender e separar o que que é espírito, o que que é alma, como funciona o corpo, o que que tem dentro do espírito, o que que tem dentro da alma, como o inimigo ataca o espírito, como ele ataca a alma, onde e quais são os pecados em cada área. Então eu preciso ter esses fundamentos elementares da fé muito claro na minha vida, porque eu não preciso depender de outro para fazer uma oração. Eu não preciso de outra pessoa para apresentar o plano de salvação, de redenção para uma pessoa. Eu tenho que estar preparada, porque todos nós fomos chamados como cooperadores do Senhor. E não existe fórmula. Tudo tem que ser feito com naturalidade, com simplicidade. É aquilo que Deus fez, como ele fez, é isso que você vai falar. Você vai exaltar o poder de Deus, o poder da vida e da ressurreição de Yeshua. É isso que transforma. Não é como eu falo, não de forma que eu estou elaborando, mas o Espírito me conduz de uma forma ungida a falar daquilo que Deus fez na minha vida. E eu preciso caminhar de forma a mostrar isso. Então, tem pessoas que estão tão desacreditadas que se eu chegar e abordar ela falando, ela não vai permitir nem que eu comece. Então, a primeira forma da gente alcançar, a primeira estratégia que nós temos é o Senhor revela uma pessoa que precisa de salvação. Eu primeiro vou orar. Eu vou interceder por essa pessoa. Eu vou pedir a misericórdia de Deus sobre ela, para que os demônios se afastem temporariamente dela, para que ela tenha sensibilidade de receber essa semente. E essa semente entrando no espírito dela, o espírito do Senhor que está nela vai estar fazendo a ativação dessas verdades. E ela vai começar a crer. Então, a primeira coisa é: eu vou orar. E o Senhor sempre dá uma estratégia, sempre. É só pedir. Pai, essa pessoa é difícil porque ela foi envolvida com isso, com isso, com isso. Como eu tenho que fazer? Como eu tenho que aproximar? Eu preciso falar ou eu tenho que caminhar com ela? O que que eu preciso fazer? E todos nós somos responsáveis, pela salvação. Então, nós não podemos deixar escapar uma pessoa se nós estamos num banco de uma praça e se nós estamos de um avião, num ônibus, ou sentada em uma rodoviária ou no aeroporto, ou no meu trabalho, ou em qualquer lugar. A pessoa, ela abriu, ela contou um problema, eu já começo no espírito ali: Senhor, me dá estratégia, Senhor, como eu tenho que fazer? Então, o Senhor vai te mostrar qual é a estratégia para que ela possa ter interesse em nos ouvir ou ouvir qualquer um de nós, né? Então, dessa forma, quando nós vamos levar a palavra, o coração dela já começa a estar preparado, né? Para poder receber essa semente, né? E até
às vezes a gente fica decepcionado, porque a gente fala, 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 acompanha e faz, e a gente não vê. Mas a palavra, ela já coloca um princípio. Para que não cresça soberba, orgulho, vaidade, um vai preparar a terra, que seria a oração, outro vai lançar a semente, vai liberar algumas palavras, outro vem, vai molhar, aí o outro vê que precisa de adubo, que aquela palavra ela não foi bem fundamentada, vem ele e coloca uma adubo ali, algo que possa gerar energia para aquela semente, e vai chegar o momento que o Senhor vai dar o crescimento. Então, a nossa parte não é preocupar em ver o resultado entre todas as pessoas, mas saber que nós, naquela vida, nós estamos em alguma dessas etapas. E o Senhor, ele vai nos abençoar em nome de Yeshua HaMashiach. Então, como que eu inicio o serviço de fazer discípulo? Entendendo, voltando e repetindo. Discípulo para o Senhor Yeshua. Não é para mim, né? Porque eu sou falha, eu sou humana, não que eu vou, né, já estou determinando que eu vou pecar. O Senhor, eu busco o Senhor, eu estou sempre em comunhão com o Senhor, mas eu posso, em algum momento, errar e essa pessoa pode se decepcionar. Então, o mais seguro é mostrar Cristo, porque ela focando em Cristo, ela não vai se decepcionar, porque ela não vai criar expectativa sobre uma pessoa humana que é falha, mas ela vai olhar para Cristo e ela vai crer no que a palavra escrita está dizendo sobre ele. Então, como que eu inicio esse trabalho dentro do corpo, dentro, aonde eu for? Sendo propagador da palavra, sendo testemunha, sendo embaixador, né? Representando a Cristo aqui na terra, onde eu for, né? Que nós somos embaixadores, é isso, né? Eu sou embaixador dos céus, do reino dos céus. Então, é como se eu tivesse em outro país falando de outro país, representando outro país. Então, é, eu vou estar ali dizendo das leis desse país, que é o reino dos céus, que é a palavra do Senhor. Eu vou estar falando desse rei, né, que é Yeshua. Eu vou estar falando desse território que ele nos deu para a gente tomar, né, de volta, porque Adão e Eva entregou para Satanás, ele foi lá na cruz do Calvário e resgatou esse domínio e colocou na mão da igreja, colocou na mão de nós que somos o corpo de Cristo. Então, eu estou aqui representando o reino dos céus. Eu estou numa pátria diferente, né? Porque aqui eu não sou brasileira, eu não sou da Europa, eu não sou disso ou daquilo. Eu sou uma embaixadora do reino dos céus. Então, eu tenho que propagar tudo o que diz respeito a esse reino, né? E também o principal, né? Do seu rei, falar do seu rei, né? É, o testemunho pessoal é a coisa mais simples e concreta. Muitas pessoas nós vamos começar com o nosso testemunho. Outras, o Senhor vai trazer, a pessoa vai falar de algum problema, e ali nós temos a oportunidade de estar liberando a palavra para que essa pessoa creia. E o Senhor vai prosseguindo nessa orientação, né? Qual que é a palavra que eu vou pregar? Eu vou pregar o evangelho do reino. E para entrar e desfrutar desse reino, eu tenho que passar por uma porta. E essa porta é Yeshua. Então, para isso, eu preciso entender sobre propósito, que são as primeiras aulas, depois eu entender que houve a necessidade, por causa da queda, do Senhor dar uma forma para que o plano dele acontecesse, aí vem a redenção, e depois que essa pessoa entendeu isso e que ela fez uma aliança com Cristo, eu tenho que mostrar para ela que esse reino passa a estar dentro dela. E onde ela for, ela vai manifestar o reino. E como é que eu manifesto o reino? Expulsando demônio, libertando o cativo, orando pelos enfermos, visitando os doentes, os encarcerados.
Então, é, eu recebo, passo pela porta, recebo o reino e eu vou ter uma longa caminhada até a volta de Cristo para estar pregando esse evangelho do reino, dizendo para as pessoas, como João Batista falava, né? O reino dos céus já chegou, o reino dos céus está entre nós. Então, é, uma outra coisa que precisa ser trabalhado, nós não ganhamos almas só dentro de quatro paredes, tá? Então, nós temos que entender que existe o ministério de evangelismo, mas todos nós precisamos estar prontos e qualificados para ganhar almas. Sabemos que quem tem a unção, quem tem o chamado, ele tem uma facilidade muito maior. Ele começa a falar e as pessoas já começam a ficar quebrantadas e querem ouvir aquilo que elas têm para falar, né? Com educação, com respeito, né? Com sabedoria. Então, não é só dizer, ó, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não é isso que a gente fala, né? Porque nós, para ganharmos almas, temos que ir para a rua, nós temos que ir para fora das quatro paredes. E lá nós vamos encontrar pessoas de todo tipo, pessoas que são analfabetas, pessoas que são intelectuais. Então, nós precisamos estar preparados, não só espiritualmente, como também nós precisamos estar qualificados. Nós temos que ter habilidades também intelectuais para poder ter facilidade. Porque você falar para uma pessoa inculta de uma forma, ok, né? Ela é simples, mas você não consegue a atenção de um intelectual, de uma pessoa que estuda muito, com a mesma forma que você fala com a outra pessoa. Então, o Senhor ele está disponível para estar nos ensinando, né? Segunda João, 1 João 2:27 diz, né? Que a lei do Senhor está dentro de nós e ela nos ensina todas as coisas. São sete tipos de leis. Mas a que está dentro de nós, que foi, entrou no nosso espírito, quando o Senhor soprou o fôlego de vida para nos trazer à terra, eu falo quando nós nascemos, nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, aquele sopro que entrou em nós já entra com essa lei. E essa lei, ela fica dentro do espírito. Se você não tem uma aliança com Cristo, a lei está lá fechada. Mas quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, e você começa a meditar na palavra, você ora, você faz as práticas espirituais, essa lei ela é ativada. E aí o Senhor vai te ensinar. Então, o Senhor diz: se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, você vai receber. Se você procurar, você vai encontrar. Então, eu preciso ir ao Senhor e eu vou pedir. Mas eu não consigo ouvir Deus. Eu já orei, já fiz. Tá, mas o Senhor pode usar outra pessoa para te falar. Ele pode usar uma pregação para te falar. Ele pode usar um texto para te falar. Ele pode te usar uma situação com uma criança para te falar. Você precisa estar atento, você precisa se colocar à disposição do Senhor, pedindo, Senhor, eu estou aqui e eu estou esperando o Senhor falar. Então, a partir do momento que eu ganho essa alma, que eu trago essa alma, que ela vem e que ela entende e que ela quer fazer esse compromisso com o Senhor, aí sim eu vou dizer para ela, olha, para você aprender você precisa ir para uma igreja saudável, né? Uma igreja que prega a palavra, que Cristo é o centro de tudo. E ali ela vai ter pastor, ela vai ter um mestre que vai estar trabalhando com ela e também continuar sendo testemunha dentro daquele processo ali. E ela vai, cada dia buscando, como Efésios diz, né? Buscando parecer com Cristo, buscando e investindo para chegar na estatura do varão perfeito. Então, é, os cinco ministérios têm que funcionar, né? Nós falamos sobre apostolado.
O profeta e o apóstolo. O profeta chega diante do Senhor, ouve o que Deus quer dizer para aquela região, para aquele lugar. Ele comunica com o apóstolo vem e faz a guerra, abre os céus, o evangelismo fica fácil de acontecer, ganha-se essa vida para Cristo, leva ela para um grupo de pessoas maduras, ali o pastor vai cuidar, o mestre vai ensinar, e assim a igreja vai se mover na face da terra, viva, e ela vai cada dia mais agregando pessoas, e essas pessoas vão amadurecendo e essa noiva vai ficando pronta para o noivo, para a volta de Cristo. Amém? Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.